Segunda coisa importante, a mulher tem que usar véu? Mulher tem que usar véu? Alguém está de véu aqui? Levanta a mão. Quer dizer que está todo mundo aqui em pecado? E os homens também que estão deixando, devem estar em pecado também. Tem que usar véu ou não tem que usar véu? Olha o que 1 Coríntios 11, versículo 4 ao 7. Olha o que o texto diz. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Ou seja, homem não pode usar véu, certo? Homem não pode cobrir a cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Ou seja, por esse texto, as mulheres deveriam usar véu. Está vendo? A Bíblia está dizendo. E agora? As irmãs deveriam pegar um pano aí agora, o lenço. O pessoal da Assembleia tem mais facilidade, que anda com aquele, né? Com lenço na hora que está na oração. Tem que cobrir a cabeça, o texto parece que sim. Então nós temos que entender o contexto. Um texto fora de contexto, ele é pretexto para a heresia. Então a Bíblia diz um princípio hermenêutico, é que um texto não claro, ele é esclarecido à luz de um texto claro. Então veja só, primeiro nós temos que entender o processo cultural daquela época. O véu, meus irmãos, era parte do vestuário feminino, e ele simbolizava o status da mulher. Então a mulher que usava véu tinha um significado naquela cultura. O véu era indicativo que aquela mulher era uma mulher de respeito, e que ela tinha sobre a vida dela uma autoridade, ou o pai, ou o marido. Então uma mulher, quando ela saía na rua, quando ela estava na igreja sem véu, é como se você andasse sem uma aliança, por exemplo. É como se você dissesse: eu não tenho um compromisso com ninguém, eu estou livre. Entendo que a aliança é para nós, por exemplo, é o que o véu era. Então a mulher que andava mostrando o seu cabelo sem véu, é como se ela estivesse dizendo que ela estava descompromissada. Então naquele contexto, usar o véu era um sinônimo de submissão, ou seja, eu estou debaixo da autoridade do meu marido, eu tenho um compromisso com ele, ou eu estou debaixo da autoridade do meu pai, e isso impunha respeito às outras pessoas. Então quando alguém via uma mulher de véu, tratava-se de uma mulher de respeito. Uma mulher sem véu era uma mulher sem respeito. Me perdoe dar esse exemplo péssimo, mas algumas pessoas que usam determinados tipos de roupas, nós devemos orar, ter misericórdia, mas muitas vezes elas estão vulgarizando a própria vida. Entende? É como se as pessoas olhassem e dissessem: essa é uma pessoa que não está se respeitando. Nós devemos respeitar todas as pessoas que se respeitam e aquelas que não se respeitam. Nós devemos honrar todas as pessoas e tratar todas as pessoas com dignidade. Mas nós sabemos que algumas pessoas andam com roupas tão esquisitas que elas mesmas estão perdendo parte da pureza que elas deveriam preservar. Entende isso? Então o véu era um símbolo de respeito. Então o que o texto está dizendo, a preocupação de Paulo não era com o véu, a preocupação de Paulo era com um sinal de respeito para as mulheres. A mulher, portanto, que andava sem véu, naquele contexto ela poderia ser confundida com uma mulher sem respeito, com uma mulher sem compromisso, uma mulher que não estava debaixo de autoridade. E o véu, portanto, era um símbolo de aliança e de compromisso com alguém, naquela cultura, daquele contexto. Então, uma mulher que andava sem véu, ela causaria um escândalo. Então, Paulo está dizendo: você não pode causar escândalo, você não deve demonstrar que não tem alguém com autoridade sobre a sua vida. Então, entanto que no versículo 16, Paulo fala que isso é um costume, e Paulo faz uma ordem.
Paulo usa uma ordem de argumentos. Ele vai dizer o seguinte: porque o homem é o cabeça da mulher. E aí ele faz uma analogia. No versículo 3, ele usa o argumento da autoridade da Trindade. Ele diz: assim como o Pai é cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, a mulher, quando usa véu, ela está honrando o seu marido. Veja, a Bíblia não está dizendo que o pai é maior do que o filho, porque nós sabemos que na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, trata-se de um só Deus, e um não é maior do que o outro, mas na economia de Deus, a Trindade de Deus, eles têm papéis específicos. Então a Bíblia não está dizendo que o homem é mais valioso do que a mulher, mas o texto está dizendo que o homem e a mulher têm papéis muito específicos. Então, assim como o pai não é mais importante do que o filho, mas foi o pai que enviou o filho na estratégia de Deus do plano de salvação, então não se trata do pai ser mais importante do que o filho. Assim também o homem não é mais importante do que a mulher, mas Deus instituiu uma hierarquia entre o homem e a mulher, mas ambos são amados por Deus, ambos são filhos de Deus, e ambos são coerteiros da graça de Deus. O versículo 4, ele vai usar o argumento da hierarquia, no reino de Deus a hierarquia, e no versículo 7 ele vai usar eu diria que uma espécie de um argumento do absurdo. Já que você não quer usar véu, então rape a cabeça. Já que andar com o cabelo descoberto é uma desonra, então rape logo o cabelo. É como se ele usasse o argumento do absurdo. Repetindo, trata-se de uma questão cultural. O que significaria uma mulher usar um véu hoje? Por acaso, se Vanessa tivesse com um véu na cabeça, ela significaria alguma coisa para Cláudio? Não. Então não precisa usar. Mas o princípio permanece. Vanessa precisa honrar Cláudio. A Zenilda tem que me honrar. Hoje não mais com o véu. Talvez com a aliança. É muito mais significado. Com certeza com a aliança. Ela tem que me honrar nos gestos. Assim como eu tenho que honrá-la também. Em outras palavras, o princípio do véu permanece. Qual é o princípio? Você precisa não provocar escândalo. Você precisa honrar o seu marido. O marido também tem que honrar a sua esposa. O princípio da honra permanece. O princípio da liderança masculina no casamento, não na sociedade, mas entre o marido e a esposa, permanece. E o princípio de não provocar escândalo permanece. Mas o princípio de usar véu era uma coisa meramente pontual. Usar um véu hoje não significava nada, não significaria nada, mas daquele contexto significa muito. Eu lembro quando eu fui do Rio do Salgueiro para o Rio, eu cheguei na igreja lá em Auma e eu fui pregar. E durante a pregação eu fui contar um exemplo. E no exemplo eu falei uma palavra. E aquela palavra eu não sabia, mas no Rio é um palavrão. Aí a irmãzinha foi orar e disse: Deus dá sabedoria ao seminarista. Eu não entendi nada. Depois o diácono chamou e disse: Ô Ailton, tu não pode falar isso aqui não. Tu falou um palavrão. Eu? Que palavrão? Ele disse: isso é um palavrão? Eu disse: mas eu não sabia. Eu só falei. Aqui não é um palavrão. Também não vou repetir. Mas lá é um palavrão. Mas para mim não significava nada. Se eu falasse aqui, não significaria. Alguém já deve até falado aqui, mas lá era um palavrão. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me policiar para não falar, porque aquilo causava um escândalo. Amém? Tem que usar véu? Não, mas tem que respeitar o marido. Tem que usar véu? Não, mas não pode provocar escândalo, nem o homem, nem a mulher. Tem que usar véu? Não, mas tem que honrar o seu cônjuge. Amém?